Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Teve um amigo meu, o Gessé, pastor Gessé, não sei se vocês conhecem ele. Uma vez ele veio pregar aqui num domingo à noite e ele falou que quando sobe aqui, existe uma emoção grande que faz a perna tremer assim, ó. Eu falei, é um exagero, né? Não é tudo isso, né? Aí eu subi aqui agora e vi que é verdade mesmo. Então, bom mandar o pastor Luiz Fernando dar uma olhada nesse piso aqui, que está com algum problema aqui, viu, gente? Brincadeira, pessoal. Meu nome é Éder Oliveira, tá? Eu sou professor, sou palestrante, sou empresário. Eu tenho um curso na área financeira que eu não vendo, eu estava explicando para o pastor ali, não é a minha função vender esse curso, sim doar esse curso para quem tem interesse. Então, depois, só que é para pessoa física, tá, gente? A minha iniciação profissional, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a minha carreira, né, sobre a minha formação. Eu sou bacharel em administração de empresas, eu sou pós-graduado em docência para ensino superior, que é a pedagogia para os adultos, né? Eu fiz também um MBA em marketing e depois eu fiz um MBA em franchising. Franchising talvez seja uma palavra que talvez algumas pessoas não conheçam, é aquele sistema de franquias. É tipo McDonald's, Burger King, Cacau Show, porque eu tinha uma franqueadora. Então eu vim do mercado de telecom, eu trabalhei na Vivo durante 4 anos, trabalhei na Brasil Telecom 4 anos, eu estudei na Fundação Bradesco no segundo grau, no primário, ginásio segundo grau, e os melhores alunos do Bradesco eram chamados para o Bradesco. Quando eu me formei, eu fui chamado, mas não aceitei a proposta, porque eu já estava na Vivo e ganhava muito bem, então não compensava. No futuro, o Bradesco voltou a me chamar para um outro projeto, que era de financiamento de veículos, e aí eu fui como gerente do Bradesco, fiquei lá durante 7 anos. Mas o meu sonho sempre foi abrir a minha própria empresa. Surgiu a oportunidade, eu abri a MT Cred Franquias, uma loja que na época era própria, eu vim para a cidade de Santos, abri a loja aqui, cheguei no dia 27 de dezembro, gente. A primeira vez que eu pisei na cidade de Santos foi para vir escolher o ponto. Porque eu ia vender crédito consignado para aposentados e pensionistas. Então eu fui no Google e falei, qual a cidade que mais tem aposentado no Brasil? Adivinha? Santos. Aí, nesse período, a gente abriu uma empresa e estava indo muito bem, estava dando muito certo. Eu tenho um sócio que estava em Campinas, que é meu amigo de infância. Perdão. E aí a gente resolveu, e eu falei, mas eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, sempre naquela ânsia, novo, solteiro, não tinha filho, e eu queria trabalhar. E eu falei, como é que eu posso fazer essa empresa crescer? E aí me veio a ideia de franquias. Um belo de um dia, às 4 da manhã, eu acordo, eu brinco, na verdade, Deus me acordou e jogou o projeto inteiro na minha mente, gente, foi uma coisa impressionante. Eu levantei às 4 da manhã, sentei, escrevi todo o projeto, deu 6 horas da manhã, estava pronto. E eu tinha que esperar amanhecer para ligar para o meu sócio, né? Porque se eu ligasse para ele às 6 da manhã, ele ia achar que aconteceu algum problema sério, né? Esperei 8 horas, liguei para ele, e aí contei o projeto para ele, ele topou na hora, nós ligamos para o CEO da empresa, que é lá em Cuiabá, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, por isso vocês estão percebendo esse sotaque caipira, é de lá, viu? Então, fiquem tranquilos, porque eu sou de lá. E aí, a gente combinou uma reunião, pegamos um voo aqui, fomos para lá, e ele ficou até assustado, falou, meu Deus, 2 maiores sócios meus vão querer sair do negócio, né? E, na verdade, a gente estava querendo propor um negócio ainda maior, que era franquear. Ele topou na hora e falou, gente, vocês leram meu pensamento, é exatamente o que eu queria fazer, e aí, só que eu tenho um detalhe, eu quero que esse processo seja aqui, em Cuiabá. Então, a gente teve que vender nossas empresas aqui para novos franqueados, voltar para Cuiabá, montar lá, começar do zero numa salinha pequenininha. Em 5 anos, gente, a gente foi tão abençoado que nós montamos 72 unidades em 22 estados do Brasil. Então foi um crescimento exponencial, foi um crescimento muito grande, mas que trouxe muita experiência, tanto de coisas boas quanto de coisas ruins. Então, a palestra que eu vou dar para vocês aqui é uma palestra curta, e quando eu saí daqui, o pastor Rodrigo saiu e falou, 40 minutos, hein? Já não passa disso. Então, mas eu vou passar um pouquinho da experiência para vocês, do decorrer, que nem tudo é dinheiro, nem todo sucesso se resume a dinheiro, e assim, às vezes as pessoas correm atrás de alguns problemas que elas acham que é o problema da empresa dela, e esquecem de olhar para dentro do próprio negócio. Tudo bem?
Pessoal, eu fiz a minha esposa está aqui. Nesse meio período, eu esqueci, tá? Eu conheci o amor da minha vida, que está ali, com a minha filha. E nesse período, pessoal, nessa última semana, a gente fez 10 anos de casado, foi aniversário dela ontem, e a gente fez uma viagem para comemorar. Então, a gente foi para a Argentina e pegamos um frio de 5, 4 graus lá, num seco, e eu estou com a garganta bem ruim. Então, assim, vocês vão ver eu limpando a garganta o tempo todo. Eu já peço desculpas por várias que eu vou fazer, tá bom? Vamos lá, pessoal. Por favor. Pulou uma. Aí. Bom, o tema é a teoria das cobras, né? Esse tema deve ter chamado muita atenção de vocês, né? Falando, que deve ser isso, né? Teoria das cobras, coisa esquisita, né? O próprio pastor falou para mim, tem certeza que é esse nome? Tem, pode ficar tranquilo. Não é nada assustador, não. Essa é uma história, pessoal. Na China antiga, teve uma cidade que tinha muitas cobras venenosas. E por conta disso, estava acontecendo muitos acidentes. Estavam acontecendo muitos acidentes. O que aconteceu? Pessoas, crianças principalmente, idosos, estavam sendo picados, estavam morrendo, né? E aí o governo pensou, precisamos achar uma solução para isso. E, em vez de ir atrás do problema, né, ao invés de ir atrás do problema real, descobrir qual é o problema, por que está tendo essa população de cobra. Então, o ideal era procurar um biólogo para entender. Pode ser, por exemplo, que ela não tem predadores, né? Pode ser, por exemplo, que ela está tendo excesso de alimento. Por exemplo, a cidade tem uma limpeza urbana muito ruim, criava-se muitos ratos, e aí ela tinha excesso de comida. Enfim, poderiam ser outras soluções mais plausíveis para aquele momento. Mas um cidadão lá teve uma ideia do governo e falou o seguinte, nós vamos contratar a própria população para que ela capture essas cobras, caça e capture essas cobras e tragam para a gente aqui. E para cada cobra que eles trouxerem, vão mudar, por exemplo, R$100, um exemplo, tudo bem? E no começo isso funcionou muito bem. A população começou a ir para a mata, começou a caçar, começou a pegar um monte de cobra, e ótimo, reduziu muito o índice de cobra. Mas passou um período, essa população de cobra começou a aumentar, e o governo começando a injetar dinheiro. E comprando mais, e comprando mais, e comprando mais. E o governo percebeu que ele estava comprando 3 vezes mais do que ele quando começou a operação. Opa, peraí, tem algum problema. Foram investigar, o que vocês acham que aconteceu, gente? Pensa aí. A população começou a criar cobras para vender essas cobras. Não é só o Brasil que faz essas coisas não, viu, gente? Os outros países também. Então, começaram a criar essas cobras e começaram a vender para o governo. O governo, descobrindo a fraude, o que ele fez em contrapartida? Falou, não compro mais cobras de ninguém, cortou o projeto. O que a população fez com aquele monte de cobra? Soltou ela na mata. O que aconteceu? Triplicou um problema que lá atrás era um grande problema, agora se tornou um mega problema. Tá? Partindo desse princípio, pessoal, eu quero trazer para vocês, pequenos empresários, médio empresários, que acontece muito nas empresas. Eu abri 72 empresas no país, em 22 estados, com pessoas totalmente diferentes, com culturas diferentes, e o problema era o mesmo. As pessoas corriam atrás o tempo todo de uma solução mágica para resolver o problema da empresa delas, e não paravam para olhar qual era o problema real da empresa. Por que eu não estou vendendo? Porque o juro está caro, porque a concorrência está alta, porque isso, porque... Inventavam um monte de desculpas, que não eram só desculpas, também eram desafios, mas esse é o desafio que qualquer empresário tem em qualquer segmento. Então, assim, são desafios que precisam ser superados, mas esqueciam de olhar para o próprio umbigo, para qual era o problema da empresa, o que precisava ser feito dentro da sua empresa, antes de querer mudar o ambiente lá fora. Tudo bem? Entenderam o porquê da teoria das cobras agora? Por favor, mais um. Prefiro na garrafinha, amor. Pessoal, vamos começar pelo começo, tá? Uma coisa que é bastante falada, mas que todo pequeno empresário esquece. Faturamento não é lucro.
O que é faturamento, gente? Faturamento é todo o dinheiro que, literalmente a palavra diz, ele fatura, ele entra na empresa. Mas isso não significa que aquilo ali é lucro. É só um número do que você está vendendo, do que você está faturando. Pode ser produto, pode ser serviço, é o dinheiro que está entrando, não é lucro. No segmento de franchise, quem aqui tem rede, aqui eu vi que tem a Remax, que é franquia, se não me engano, né? É uma rede de franquias. Não sei se não reconheceu outra marca, mas, por exemplo, quando você vai ver propaganda de franchise, você pode visitar qualquer feira de franchise. Eles falam assim, a empresa fatura 100 mil por mês, essa franquia fatura 200 mil por mês. Aí você vai lá e tá, nossa, fatura 100 mil por mês, você faz a conta, 1 milhão e 200 por ano, né? Maravilha. Quando você vai ver, ela fatura 100 mil por mês. Qual o lucro que sobra para o empresário? No franchise, em média, 10%. Ou seja, se é uma empresa fatura 100 mil por mês, você está pagando, a gente fala entre aspas, está comprando um emprego. Tá? Você investe, monta uma empresa, você tá, não estou falando mal de franquia não, tá, gente? Eu vivi disso muito tempo. É um negócio muito bom. Mas é bom que você entre sabendo disso, que a pessoa entra com a ideia de que, nossa, vou lucrar muito, vai ser ótimo e tal. É muito trabalho, muito esforço, e as pessoas confundem faturamento com lucro. Tudo bem? Hoje, pessoal, as empresas no Brasil, pequenas e médias, o lucro real delas em cima do faturamento é em média de 7%. As grandes empresas, mega empresas, fica entre 1% e 3%. Então, quando vocês veem uma empresa falando assim, nossa, faturou bilhões, tal, a empresa faturou bilhões, você vai ver o lucro dela, ele é bem pequenininho. Só que um bem pequenininho de 1 bilhão, 2% de 1 bilhão, 3% de 1 bilhão, é muita grana. Entendeu? Mas o risco deles é muito alto também. Né? Então, assim, só para começar, a gente dá esse insight para vocês, muito cuidado com o faturamento, não confunda isso com lucro. Outra coisa muito comum é o pequeno empresário misturar a conta pessoa física com a jurídica. Nós temos um caso, tem um amigo nosso de infância também, que estudou conosco, e eu e meu sócio fomos ele tem uma pizzaria, e a gente foi dar uma consultoria para ele, e eu fiz algumas perguntas que eu fiz para eles, que eu vou fazer para vocês aqui, tá? São provocações, então eu quero que vocês levem essas provocações para casa, e depois, com calma, vocês pensem nisso em casa e respondam para vocês mesmos. E ele falou, quando a gente for fazer a contabilidade dele, ele falou assim, eu retiro 7 mil por mês. Aí eu olhei para o meu sócio e falei assim, não é isso, porque o padrão de vida que ele leva, com 7 mil não paga, nunca. Mas tudo bem, ficamos quietos. Aí fomos entender. Quando ele ia fazer compra para a pizzaria, ele fazia a compra da casa dele também, mas lançava para a pizzaria. Aí, quando o combustível do carro dele, ele lançava para a pizzaria. Ele ia viajar, o hotel lançava para a pizzaria. Então, quando nós fizemos a conta, pessoal, a retirada mensal dele era a média de 15 mil reais por mês. Conseguem perceber o tamanho do risco? Hoje ele está muito bem, ele está abrindo a 3ª pizzaria, está super bem. Mas percebem o tamanho do risco? O negócio dele só sobreviveu porque o negócio dele era muito lucrativo. Porque senão ele teria quebrado. Entenderam? Tranquilo até aqui, pessoal? Estão entendendo sim ou não? Maravilha, vamos lá? Próximo, por favor. Nem tudo que vende muito dá lucro. Então, pessoal, aqui eu quero fazer a primeira provocação para vocês, tá? Quando eu falo para vocês o seguinte, margem de lucro para o produto. Quem vende produtos aqui ou serviços, você consegue falar para mim exatamente quanto que cada produto te dá de lucro líquido? Exatamente. Fala, esse, nosso amigo ali, esse padrão de energia aqui me dá R$1.000 de lucro líquido. Quando eu tiro todos os custos, frete, imposto, a manutenção do estoque, o transporte, o caminhão, a instalação, o combustível, funcionário, tudo, ele me sobra R$1.000. Todos vocês sabem exatamente quanto cada produto dá de lucro líquido para vocês todo mês? Então, essa é a primeira provocação que eu faço para vocês. Isso é vital para a sobrevivência de qualquer empresa, tá? Vocês precisam saber quanto o produto gera de verdade de lucro para vocês. Tudo bem? Produtos campeões de vendas versus produtos campeões de lucro. Nem todo produto, pessoal, que vende muito, dá lucro.
é o campeão de lucro. Não é porque ele vende muito que ele te dá lucro. Vou dar um exemplo para vocês clássico de padaria. Qual o principal produto da padaria? Lá a gente chama de pão francês, aqui vocês chamam de média, né? Então, é a média. Eu aposto. Alguém tem padaria aqui? Não? Eu aposto com vocês, você pode perguntar para qualquer padeiro, qualquer dono de padaria. O pão francês é um dos produtos que dá menos lucro para ele. Só que esse é o produto que vende mais, porque todo mundo vai na padaria fazer o quê? Pão. Comprar o pão. Ele pode cortar esse produto do portfólio dele? Não, porque o cara vai lá procurar o pão. Ele tem que ter aquele produto. Consegue entender isso? Mas o que dá lucro nesse segmento, pessoal, geralmente são os supérfluos. É o docinho, é o bolinho, é o pão de queijo, é uma coisinha aqui, uma coisinha ali. O chiclete, essas coisinhas é que dão lucro. Então, se vocês observarem essas padarias mais modernas, quando você vai chegar no caixa, antes de chegar no caixa, você passa meio que por um labirinto, assim, que vem um monte de coisinha, bombom, para quê? Para fazer com que o cliente, na ânsia ali, consiga pegar algumas coisas e aumentar tanto o faturamento quanto o lucro da empresa. Então, nem sempre, pessoal, o seu produto que vende mais, tá, é mais uma provocação para vocês. Estou levando um produto que eu vendo pra caramba e eu dou todo o meu foco naquele produto, mas não é aquilo ali que me dá lucro. Não é aquilo ali que paga minhas contas. Eu preciso ter? Preciso, mas eu preciso focar naquilo que me dá lucro de verdade. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando para vocês? Quando o cara vai comprar um pão na padaria, por exemplo, a gente vai no automático. Eu chego lá, me dá 3 pães, por favor. Eu pego os 3 pães e saio e vou para casa. Se aquela menina que me atendeu for bem treinada, for bem orientada, ela vai falar, olha, esse pãozinho de queijo acabou de sair. Esse está uma delícia. Ó, essa torta aqui, você já experimentou? Vamos faz um teste, leva um pedacinho, você não vai se arrepender e tal. O que a gente faz? Leva. Então, é aí que vem o lucro da empresa. É você agregar aquele produto que você obrigatoriamente tem que ter, que seria o pãozinho francês, agregar um produto que, de fato, aumente o seu lucro. Não só o faturamento, mas levante muito o seu lucro. O que vai fazer pagar as suas contas. Ok? Então, fica essa provocação para vocês. Curva 80-20, pessoal. O que é essa curva 80-20? Também, na maioria das empresas, 80% do faturamento da empresa vende apenas 20% dos produtos que ela vende. Então, vamos lá. Eu tenho uma prateleira com 100 produtos. Certo? Quando eu vou pegar o meu faturamento e vou fechar no final do mês, 80% do dinheiro que entrou na empresa provém de apenas 20% dos produtos que estão na prateleira. Ok? E aí a gente precisa dividir o seguinte, esses 20 produtos que estão na prateleira são os que dão mais lucro? Se for, maravilha. Às vezes não é. Entenderam? Então, assim, o que eu preciso... Entende a teoria das cobras? Em vez de estar procurando uma maneira dentro da minha empresa, que a resposta para o meu sucesso está ali, está dentro da minha empresa, está na minha cara. Eu só preciso focar na coisa certa. Eu preciso ir lá, pegar esse produto que me dá lucro e fazer com que venda mais, agregar ele. O cara vai comprar um pãozinho, eu vou empurrar um pão de queijo, vou empurrar uma torta, vou empurrar um chiclete, um docinho. Pô, você está levando tal coisa? Vamos aproveitar e leva outra coisa aqui também e tal. Isso sim gera não só um aumento de faturamento, mas principalmente o que o empresário mais quer, que é o aumento de lucro. Maravilha? Então, fica essa ideia para vocês também. Pensem bem. Agora é o seguinte, pessoal. Tem uma outra questão aqui, que quando eu faço para a maioria dos empresários, pequenos empresários, eles não conseguem responder de cara. Não está na ponta da língua. Que é, quais os 3 produtos mais lucrativos da sua empresa? Não é o que vende mais. Quais são os 3 mais lucrativos da sua empresa? E quando eu faço essa pergunta no cara a cara ali, a maioria e aí eles chutam alguns, sabe? Esse. Eu falo, quanto é o percentual de venda? Qual é o share de venda desse produto? Quanto ele vende a mais? Eu fiz isso com o menino da pizzaria. Falei, qual pizza dá mais lucro? Essa. Eu falei, qual é o share dela? Ou seja, quantos por cento ela representa dentro da venda do seu portfólio? Aí ele virou, não aguentou, ele falou assim, tá vendo? Essas coisas, por isso que eu contratei vocês, é por isso que eu preciso dessas orientações. Entendeu? A maioria dos empresários não sabe, pessoal.
E isso é vital. Voltamos lá na teoria das cobras. Vocês estão procurando, não estou dizendo que vocês estão fazendo isso, tá, gente? É a ideia. A maioria das pessoas que pedem a minha orientação. Os empresários estão procurando soluções extraordinárias fora do mercado, sendo que a solução do problema dele está dentro da casa dele. É só ele olhar melhor para o produto dele. É só ele parar um dia, ir lá e andar na empresa dele e olhar, pegar as contas e olhar tudo no detalhe e ver o que realmente dá lucro para ele ou não. Fechado? Próximo, por favor. Aqui, pessoal, aquela imagem eu coloquei para realmente a gente abrir o cofre da mente, tá, pessoal? Então, clientes são diferentes, né? E são muito diferentes. Tem duas coisas que o empresário pode demitir. Não sei se vocês sabem. Uma, qual que é a primeira? Que eu posso demitir? Funcionários. Então, a primeira que eu posso demitir é funcionários. A outra coisa que eu posso demitir, pessoal, é cliente. Já ouviram falar em demissão de cliente? Já ouviram essa expressão? Então, a gente pode demitir clientes. Então, como? Existem, clientes que compram muito. Vamos dividir eles, tá? Então, existe aquele cliente que compra muito. Então, o cara vai lá e compra uma quantidade gigantesca todo mês com você, se você distribui, um determinado produto, tá? Esse cliente que compra muito, vou usar o meu amigo como exemplo mais uma vez, ele da parte de elétrica. Tem um cara que vai lá, todo mês tem uma empresa grande, compra um monte de padrão de energia, compra um monte de aquelas caixinhas lá que eu não sei o nome, compra um monte. Mas, então, ótimo, cliente maravilhoso. Mas esse cliente, gente, ele pede um desconto gigantesco, joga a sua margem lá no pé. Esse cliente, ele pede prazo. Então, ele só vai pagar em 30, 60, 90 no boleto, você não tem quase segurança nenhuma. Normalmente, esse cara atrasa um boleto uma semana, duas, aí ele liga para você, vai cobrar, ele fica brabo, e depois ele liga para você pedindo para mais uma semana no boleto, e aí você dá essa semana para ele, coloca um jurinho lá, ele fica mais brabo ainda, se sente ofendido, certo? E aí, esse cliente, ele ficou de pegar o produto no seu estoque tal dia, não pegou, e você tinha um caminhão para chegar com um novo produto, não tem espaço no estoque, porque aquele cara não cumpriu o prazo dele. Aí, quando você vai chegar para entregar lá, o funcionário dele não foi, ele manda devolver a mercadoria, porque não pode deixar naquele momento, você já foi com o caminhão, foi com o funcionário, voltou. Eu estou falando aqui, ele está só balançando a cabeça, assim, meu Deus, ele está lendo a minha empresa inteira, né, cara? Então, pessoal, esse cliente, ele compra muito, mas ele te dá lucro. E às vezes, pessoal, a gente fica preso naquilo ali, naquele cliente, com medo de perder aquele faturamento, porque ele compra muito, e está deixando de atender aquele outro que compra 5, 6 Porsche por mês, mas não pede desconto, te paga à vista, não tem problema com entrega. Às vezes até o cara que vai buscar o produto lá, você liga para ele, te atende na hora, paga rigorosamente em dias. Vocês entenderam? E se você parar de atender esse cliente que dá muito problema para você, vai te sobrar tempo para você ir atrás de novos clientes que te dão lucro. Então, às vezes você pode demitir esse cliente. E como é que eu vou fazer isso? Vou chegar lá e socar o pé nele? Está demitido? Não. Você pode simplesmente falar, olha, infelizmente, eu não consigo mais dar prazo. Infelizmente, eu não consigo dar desconto. Vai acontecer duas coisas. Primeiro, ou ele sai e vai embora, que pode acontecer, ou ele sabe que você é um excelente fornecedor. Ele sabe que você é um excelente parceiro. O que ele vai fazer? Ele está tentando explorar ao máximo. Faz parte do jogo, tá, gente? Ele quer lucrar ao máximo com a empresa dele também. Mas aí ele vai perceber que você é um bom fornecedor e ele vai falar assim, cara, eu não posso perder esse fornecedor. Porque esse cara também me mantém. E aí ele vai começar a te respeitar mais, vai começar a pagar mais. Tá? Tomem muito cuidado com isso, pessoal, que não é chegar num impulso da raiva e falar, e socar o pé. É análise, tá? Análise de números. Então, vocês têm que sentar e analisar todos os seus números para ver se essa informação condiz com a realidade ou não, tá? Então, tem os clientes que compram frequentemente. Então, aquele cliente que compra pouco, mas ele compra com uma frequência. Então, todo mês ele compra de você, esse cliente também é muito importante e merece ser valorizado e merece ser visto, tá? Então, foquem nesse cliente também. Clientes que geram problemas e reduzem a margem. Eu já falei sobre isso, né? Acabei atropelando, mas é o caso que eu contei dele ali. É o cliente que devolve a mercadoria, é o cliente que pede prazo, é o cliente que pede desconto, o cliente que não paga, o cliente que liga um milhão, se o caminhão atrasou um pouquinho, a secretária sua não faz outra coisa a não ser atender esse cara.
né? Então, assim, são clientes, isso tudo é custo, tá, gente? Cada vez que você para atender um cliente que já vendeu, que já a venda já foi feita, e você tem que fazer um pós-venda para ele por um problema que aconteceu, isso tudo é custo, é o seu tempo que está sendo gasto ali, que podia estar sendo feito outra coisa mais importante. Tudo bem? Como identificar os melhores clientes? Não tem outra maneira a não ser sentando a bunda na cadeira e botando todos os números no papel. Hoje, a maioria das empresas tem sistema. Os sistemas dão o dashboard para você entrar lá e conseguir olhar todos os dados de cada cliente. A maioria dos sistemas tem isso hoje. Se não tem, gente, não tem, então não tem o que fazer. Meu amigo, é no papel, na caneta, é no Excel, sei lá, se vira. Você tem que sentar e fazer isso. Porque senão, não adianta. Você não vai conseguir identificar quais são os seus melhores clientes. E você corre o risco de estar dando atenção para um cliente que não te dá tanto lucro, porque ele é gente boa, você bateu com ele ali, é uma conversa agradável, e aquele cliente que te dá lucro de fato, você está deixando ele de lado. Você está deixando de fazer uma visita, você está deixando de tomar um café com ele, você está deixando de fazer uma ligação no dia do aniversário dele, que isso é importante, pessoal. Hoje em dia, pode prestar atenção, quando a pessoa gosta muito de você, ela não manda mensagem de aniversário, ela te liga. Né? Quando assim, a pessoa só te considera, ela manda um WhatsApp. Parabéns, tal. Quando ela gosta de você muito, ela arrasta o telefone e te liga. Então, assim, é importante voltar a ligar para o cliente. É importante mandar um parabéns, é importante mandar um cartãozinho de visita. É muito importante, tá, gente? Então, identifique os seus melhores clientes. Anotem aí, pessoal. Eu ia falar papel e caneta, mas agora é tudo no celular, né? Anotem mais essa informação aí, pessoal, que era essa tarefa de casa. Se você pudesse manter apenas 20% dos seus clientes, então eu peguei minha carteira toda de clientes, listei. Eu só posso, por um decreto do governo, ter 20% dos meus clientes. Quais seriam esses clientes? Conseguem imaginar rapidamente quais seriam esses clientes que eu manteria? Seriam os clientes que compram muito? Seriam os clientes de gente boa? Seriam os clientes que não reclamam? Quem será que eu iria manter na minha carteira de cliente? Então, isso também é outra coisa extremamente importante. Coloque aí, comece a dar atenção para esses clientes, porque são esses clientes que pagam suas contas. Ok? Próximo, por favor. Vocês estão me entendendo, pessoal? Estou falando muito rápido? Não? Não? Está tranquilo? Vamos lá. Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês alguns conceitos dos maiores administradores, bom, acho que é essa mesmo, né? Dos maiores administradores, hoje, mais conceituados na atualidade, né? Então, assim, o primeiro conceito, que é o que a gente vem falando aqui, que é o que eu estou falando desde o início. Conheça profundamente aquilo que sustenta o seu negócio. O nome dele é Mark Marx, ele é espanhol. Então, pessoal, conheça a sua empresa. Sente e comece a fazer isso. Analise cada cliente, analise cada faturamento, analise cada custo que essa empresa tem. Toda vez que você... Na nossa empresa lá, todo mês tinha uma reunião de custos. Tá? Então, nós sentávamos, esse Jardel, que é meu amigo de infância, é extremamente financeiro, o cara é um gênio da finança. Todo mês ele levantava todo um levantamento da empresa e falava assim, aumentou o custo um pouquinho de energia aqui, por conta disso, fez isso. A gente passava uma noite inteira fazendo isso. Eu sou comercial, gente. Confesso que para mim isso era um tédio que vocês não têm ideia. Mas são coisas que você tem que fazer. Nós somos adultos, a gente não faz só o que quer. É uma coisa que tem que ser feita. E a vida da sua empresa depende disso. Então, toda vez que você estiver fazendo, você se sentir entediado, você pensa assim, cara, mas isso aqui vai me dar mais dinheiro. Para as mulheres, pensa assim, eu vou comprar mais uma bolsa, mais um sapato. Então, e para nós homens, vai comprar um jet ski. Lá no final do ano, vamos, né? Então, assim, pensem nisso, tá, gente? Analisem, conheçam os seus dados profundamente. Ninguém pode conhecer mais a sua empresa do que você mesmo. E essas perguntas que eu fiz anteriormente, essas provocações, ela tem que estar na ponta da sua língua quando for perguntado. Ok? Segunda, grandes resultados começam com uma boa administração do que já existe. Também já falei sobre isso. Não adianta a gente ficar esperando o melhor sistema do mundo, a gente esperar parar de chover, a gente esperar acontecer sei lá o quê, a gente esperar o guru da internet dar a solução para você, esperar sentar, ajoelhar e orar, muito válido. Mas Deus vai falar, beleza, eu vou te ajudar.
Não vou fazer para você. Vamos lá, faça que a gente vai junto. Mas você tem que fazer. Tudo bem? Na terceira, o sucesso não está na comparação, mas na responsabilidade. Com o advento da internet hoje, muitas pessoas, muitos pequenos empresários estão se comparando com o vizinho, com o colega, com a concorrência. Analisar a concorrência, extremamente válido. Façam isso mesmo, viu? Analisa o que eles têm de melhor, qual a precificação, como é que eles estão fazendo a parte de vendas, enfim, é muito importante. Analise os seus principais concorrentes, mas não fique se comparando. Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui já viu algum caso de um empresário que ele conhecia, que o cara estava super bem, reformou a fachada da loja, trocou de carro, fez uma viagem, tal, e você fala, cara, o cara está bombando, o cara está crescendo, o cara está, nossa, e eu estou aqui pedalando e não saio do lugar. Passou 1, 2 anos, a empresa do cara quebrou. Aí você fala assim, mas peraí, como é que quebrou? O cara estava super bem, o cara estava... Mas por quê? Ele não tinha isso. Ele estava confundindo o faturamento. Ele estava gastando dinheiro antes de ganhar. Ele estava fazendo um monte de erros. E aí, quando você começa a fazer um monte de erros, a tendência nossa, eu falo isso no meu curso de pessoa física de finanças, a tendência nossa é que a gente feche os olhos para esses erros. E a gente não vai tocando, não, mês que vem vai melhorar, mês que vem de repente virou uma bola de neve e não tem mais solução. A empresa quebrou. Entendeu? Então, não fique se comparando, tá? Foca no seu, vai no seu ali sempre e vai seguindo essa linha que com certeza vai dar certo, tá? Próximo, por favor. Aqui, pessoal, eu tenho uma notícia para vocês. Sabe aqueles 3 pessoas que eu falei lá? O espanhol, o japonês e o outro? Então, aqueles caras eu inventei. Eles não existem, tá? Mas não é que eu inventei, né? Eles existem, na verdade. Eu tirei esse nome da onde? Dos pilotos da MotoGP, ó. O Marc Marques, por exemplo, foi o primeiro colocado no último GP. O Francesco Bagnaia, o italiano, foi o terceiro. E o Ayogura foi o 4º colocado. E por que eu fiz isso? Aqueles conceitos estão errados, pessoal? Não. É mais uma provocação que eu estou fazendo para vocês. Com o advento da internet, a gente está o tempo todo atrás de gurus da internet que vão resolver o nosso problema, ao invés de sentar, conhecer a nossa empresa e trabalhar. Tá? Aqueles conceitos estão errados? Não estão errados, eu só troquei o autor. Tudo bem? Para mostrar para vocês que, gente, eu particularmente, eu tenho uma coisa comigo, eu não confio em ninguém que ensina a fazer qualquer coisa que ele não tenha feito. Eu não confio em ninguém que ensina a abrir empresa e ter sucesso, e você pergunta para o cara, quantas empresas você tem? Nenhuma. Nunca abriu uma empresa. Posso estar errado? Pode ter muita gente que consegue fazer isso? Consegue. Mas eu vou te confessar, é difícil. Só quem viveu, só quem abriu uma empresa, sabe a dificuldade e o desafio que é abrir uma empresa. Não é verdade? Então, assim, pessoal, isso aqui é uma provocação mesmo, tá? A ideia aqui é fazer com que vocês estejam sempre buscando inovação. É o que vocês estão fazendo hoje. Buscando inovação, buscando networking, conversando e trocando ideia, trocando informação. Quem sabe até conseguindo clientes, conseguindo negócios. Então, isso é importantíssimo, tem que ser feito. Mas tem que ser feito de uma forma responsável, com pessoas responsáveis que vocês de fato confiem. Como é que eu faço para confiar? Pesquisa. Vai atrás, vai saber se esse cara é isso mesmo, vai saber se ele tem tudo isso mesmo. Eu já vi vários casos de influencers, por exemplo, que aluga roupa, aluga carro, vai lá, tira foto, mostra um monte de coisa. Aí eu já vi isso acontecendo. Influencers que vão em algum lugar importante, vai lá, tiram fotos e trocam de roupa. Aí ele vai, troca de roupa, aí ele volta, troca de roupa, tira outra foto, em outra posição, no outro ângulo, e faz isso 10 vezes. Aí o que ele faz? Depois ele começa a postar nas redes sociais que ele foi, por exemplo, para Nova York, aí ele tira a foto. Aí ele fala, pessoal, eu estou aqui de volta em Nova York, não sei, com outra roupa. Mas foi na mesma vez. Entendeu? Eu já vi isso acontecer. Então, assim, prestem muita atenção aonde vocês vão buscar essa informação, tá? Então, beleza, vocês devem estar se perguntando, beleza, então de onde, se o conceito é verdadeiro, de onde você tirou esse conceito? Próximo, por favor. Os administradores, os conceitos vieram da Bíblia. O primeiro conceito,
Conheça profundamente aquilo que sustenta o seu negócio. Provérbios 27, 23 e 24. Procure conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida de teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Na época, pessoal, nessa época aí, a riqueza, os mais ricos eram os donos de rebanho de ovelhas. Então, assim, o que aquilo ali, aquele provérbio está dizendo para você? Conheça as suas ovelhas, conheça o seu produto. Entendeu? Então, o conceito não está errado, ele só veio do autor diferente, né? O segundo, pessoal, grandes resultados começam com uma boa administração do que já existe. Lucas 16:10, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é justo no mínimo, também é justo no muito. Se você não dá atenção e não dá o valor, não dá toda a paixão, toda a sua garra, enquanto a sua empresa é pequenininha, que é só uma portinha no fundo da sua casa, quando essa empresa se tornar gigantesca, você também não vai dar valor. Você tem que fazer o máximo, o seu máximo, com aquilo que Deus colocou para você naquele momento. Então, se ela é pequenininha, é um negocinho minúsculo, tenha orgulho disso. Honre isso. Foi Deus que colocou isso no seu colo. Então, meu amigo, cuide como se fosse a última coisa da sua vida. Ok? É nesse sentido que a gente coloca essa passagem para vocês. No terceiro, o sucesso não está na comparação, mas na responsabilidade. Então, aí a gente fala da parábola dos talentos, né? Se vocês perceberem lá, são 3 pessoas, né? A primeira, triplica, pastor? Quadriplica? Não lembro o valor. A primeira acho que triplica, né? A segunda dobra, era uma coisa assim. A primeira faz, eu vou colocar aqui, não me lembro de cabeça, perdão, mas ele, vamos colocar que ele quadriplica os talentos, que foi confiado a ele, né? O segundo, ele duplica. E quando você vê o patrão lá falando para os dois, tem diferença? Não, eles falam, servo bom, você é um servo bom e tal, e agradável, e você prosperou, então, muito bem, vou te dar um benefício. No segundo, ele fala a mesma coisa. Então, pessoal, não é o quanto você conseguiu fazer a mais, é o que você fez a mais, é o que você se esforçou. Já o terceiro, aí ele dá uma chamada de atenção. Você não foi fiel, porque ele foi medroso. Então, Deus está colocando a empresa de vocês na mão de vocês, e vocês têm que fazer essa empresa prosperar. Tem que virar uma nova Magazine Luiza, uma nova Van. Deus abençoe que sim. Mas a ideia aqui não é passar essa ideia para vocês. É colocar para vocês que vocês têm que fazer o melhor de vocês com aquilo que vocês têm. E ter muito orgulho disso. Tudo bem, pessoal? Então, não vão me bater não, porque eu menti para vocês aí, tá? É só uma provocação, tudo bem? Vamos lá? Concluindo, pessoal. Tem tempo aí, pastor? Já concluindo, tá? Indo para o final, pessoal. Eu tenho muito medo de avião, muito medo de voar de avião, né? Mas, por um outro lado, eu sou apaixonado por aviação. Eu gosto demais, mas morro de medo. A gente vindo da Argentina agora, minha mão fica gelada, e cada vez que dá um barulhinho, eu já falo, meu Deus, vai cair agora, né? E dá uma chacoalhada, tá? Uma vez nós pegamos um voo voltando de Cuiabá para cá, teve uma ventania em São Paulo, o voo arremeteu e ficou rodando aqui em cima da Baixada. Ficou 1 hora rodando, a gente foi para o Rio de Janeiro. Depois abasteceu lá e voltou, Isabela com fome. A menina veio dar um biscoitinho para ela, falou, eu quero feijão. Ela era pequenininha, ela falou, eu quero feijão. E eu ali morrendo de medo, e a minha esposa, nossa, olha que lindo, olha lá o Guarujá, olha aquela praia, aquilo me deixava mais nervoso, mas pelo amor de Deus, fica com medo junto comigo, pô. E na verdade ela estava super tranquila e eu super com medo. Então assim, pessoal, tudo que eu tenho medo, isso é uma coisa minha, tudo que eu tenho medo, tudo que me causa um pouco de estresse e tal, o que eu faço para superar isso? Eu estudo muito sobre aquilo. Então, eu estudei um monte sobre avião, eu sei os procedimentos, o que o piloto faz, o que é feito antes do voo, o que é feito depois do voo. Tem pilotos aqui, não? Tem algum piloto? Não? Então, tá. Aqui, pessoal, o que acontece? Quando um piloto vai decolar, ele não chega, por exemplo, igual nessa moto aqui, eu vou chegar aqui, sentar, virar a chave, apertar o acelerador e ir embora. O
que esse piloto faz? Ele faz o que a gente chama de plano de voo, que eles chamam de plano de voo, né? Esse plano de voo, pessoal, é feito, ele sabe onde ele está e ele sabe para onde ele vai. E quando ele vai decolar, ele fala, eu vou decolar desse lado da pista, eu vou subir até tantos mil pés, eu vou fazer uma curva para a direita, eu vou até um waypoint que fica em tal lugar, um ponto imaginário no céu, desse ponto eu subo mais tanto, depois desse ponto eu peço autorização para subir para mais tanto, eu faço uma curva para tal lugar, pego a proa daquela cidade que eu estou indo, vou para lá, para aquela cidade, vou chegar lá, eu vou começar a descer com tantos milhas de distância e tal. Beleza. Então, a primeira coisa, ele sabe de onde ele está saindo e sabe para onde ele quer ir. E ele sabe qual o caminho que ele vai percorrer até chegar lá. Outra coisa, antes do voo, ele vai lá e faz uma checagem no avião inteiro. Eles olham o avião inteiro, dão uma olhada, vê se tem alguma amassadinha, algum risco, algum pássaro que bateu, alguma coisinha que escapou meio solto, um vazamento de óleo. Ele faz todo esse processo. Em todos os voos, eles fazem isso. Quando eles entram na cabine, eles fazem o que chamam de checklist. Então, tem um checklist lá, ó, isso precisa estar assim, esse precisa estar assim, esse equipamento precisa nessa posição, isso aqui precisa disso, isso aqui precisa daquilo, e vai fazendo esse checklist. E vai fazendo esse checklist. E, inclusive, pessoal, nesse checklist tem uma previsão de desastre. De coisas, não desastre, de coisas erradas. Por exemplo, até tanta velocidade eu vou abortar. Depois de tal velocidade, tem que decolar. Se der qualquer problema nesse mês, explodir um motor, a gente só vai começar a resolver depois de tantos metros de altura. E aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer uma curva para tal, vamos voltar para o aeroporto, você faz a comunicação, isso é feito todo um briefing ali, antes de qualquer decolagem. Certo? Para que serve isso, pessoal? Isso é precaução de acidentes. Eu estou contando toda essa história para vocês, que eu gostaria que vocês colocassem isso na cabeça de vocês, na empresa de vocês. Então, assim, vocês sabem onde vocês estão? Estou falando da empresa. Vocês sabem onde vocês estão hoje, exatamente? Próxima pergunta, vocês sabem para onde vocês estão indo? Ou seja, vocês sabem onde vocês querem chegar? E não é falar assim, eu sei, eu quero ficar rico. Eu sei, eu quero ganhar 50 mil por mês. Não é isso. É, como eu quero ganhar 50 mil por mês. Ok, então o que a minha empresa tem que se tornar para pagar 50 mil para mim? Como é que eu vou fazer para chegar lá? Então, aquele processo, vou subir até tanto, acelero até tanto. Estão entendendo a analogia que eu estou fazendo para vocês? Ok, nesse caminho que o avião está percorrendo, pessoal, não é uma linha retinha. Por quê? Pode ter nuvens no meio do caminho, pode ter turbulência no meio do caminho, pode ter uma série de coisas no meio do caminho. E esses são os desafios que acontecem todo dia na empresa de vocês. Todo dia acontece um problema, o que o piloto faz? Comunica, vou fazer um desvio para cá, eu preciso descer tantos mil pés para passar por baixo, ou preciso subir para passar por cima. E é exatamente essa mobilidade que vocês precisam ter como empresário. Gente, ser empresário no Brasil, eu digo que não é um ato de coragem, é um ato quase que de loucura. Com essa carga tributária, com essa loucura da nossa economia, é quase uma loucura. Então, assim, todos vocês já estão super parabéns pela coragem que vocês tiveram de abrir a empresa. Mas, agora que vocês abriram, precisam fazer a coisa do jeito que ela tem que ser feita. Da melhor maneira possível, fazendo todo esse planejamento. Eu sei onde eu estou. A primeira coisa é saber onde você está, qual a real situação da sua empresa. E quando eu digo real, gente, é centavo por centavo. Eu tenho que saber quanto que eu tenho de caixa, eu tenho que saber quanto que eu posso gastar, eu tenho que saber qual é o meu custo, eu tenho que saber tudo. Tudo, exatamente tudo. E isso tem que estar na ponta da língua. Ok? Então, assim, quando vocês saírem hoje daqui, chegarem segunda-feira, eu gostaria muito, ficaria muito feliz que vocês fizessem esse planejamento. Precisa fazer tudo no mesmo dia? Não, vai dividindo por pedaços, por etapas. Então, bom, primeira coisa, saber onde eu estou. Então, vai lá, levanta, faz quem são meus melhores clientes, quem não são. Não deu tempo de fazer hoje, não tem problema, amanhã você senta, faz, continua de onde parou e assim vai. No começo, gente, é chato. Como eu te falei, eu sou comercial, eu odeio fazer isso. Mas eu faço, porque tem que ser feito. A gente não faz só o que quer, não é verdade? Então, tem que ser feito, porque senão você vai se tornar que nem esse cara aqui, ó.
Ficou pequenininho ali, não dá para ler muito bem, mas está escrito assim, o plano de voo dele é decolar, segundo passo, rezar, terceiro passo, sabe lá o que vai acontecer, quarto passo, pousar, e embaixo tem uma observação, se Deus quiser. Então, é mais ou menos assim que a empresa de várias pessoas está vivendo hoje. Está voando no escuro ali, ó, sem saber para onde está indo, sem saber de onde veio, para onde vai, está totalmente perdida. E isso é muito perigoso. Às vezes você está sobrevivendo hoje porque a sua empresa é muito lucrativa, o seu ramo de negócio é muito lucrativo, então você consegue sobreviver. Mas eu quero fazer outra provocação para vocês. Se você está sem fazer isso, e ainda assim está sobrevivendo, é porque você está jogando muito dinheiro fora. Você poderia estar ganhando muito mais dinheiro se você estivesse fazendo tudo isso. Ok? Uma outra curiosidade sobre aviação, pessoal. O piloto, ele está voando lá a 12 mil metros de altura a 900 km por hora. Esse piloto, ele não olha para fora no avião, você sabia? Ele olha de vez em quando. Porque você está numa velocidade tão extrema e o nosso cérebro não foi trabalhado, biologicamente, a gente não foi feito para voar. Então, não sei se vocês sabem, quando um avião entra na nuvem, o cérebro humano não consegue entender se ele está de lado, se ele está... Para vocês terem uma ideia, o avião pode estar de cabeça para baixo e você não perceber. Porque quando o ser humano não tem a visão do horizonte, a gente não tem noção em que ângulo a gente está. Porque o nosso cérebro não é treinado em 3D. Certo? Então, pessoal, como é que o piloto faz para sair do ponto A para chegar no ponto B? Instrumentos. Ele confia 100% nos instrumentos. Tá? Então, para vocês terem uma ideia de quanto isso é importante, um dos maiores treinamentos dos pilotos é não confiar no seu cérebro. Se o cérebro dele está mandando ele fazer alguma coisa, mas o instrumento está mandando ele fazer outra, ele tem que seguir o instrumento. Porque o instrumento é mais confiável do que a própria percepção humana, porque a gente não foi feito para voar. Por que eu estou contando tudo isso para vocês? Para que vocês pilotem a empresa de vocês. Então, para que vocês pilotem a empresa de vocês, o tempo todo olhando para o painel, o tempo todo olhando para os seus números, o tempo todo olhando para os seus clientes, para os seus fornecedores, quanto eu estou faturando, quanto eu não estou faturando, qual é o meu custo. A gente tinha um ditado lá em Mato Grosso que a gente fala o seguinte, custo é que nem unha, se não cortar ele cresce. Então, todo mês, a gente ia lá, analisava tudo, e esse meu sócio é chato, ele fala, cara, aumentou R$200 a energia vinha 2.000 e porrada. R$200 para quem é do comercial, fala, rapaz, paga esse negócio aí, eu vou ficar olhando por que aumentou R$200, mas é 200 aqui, 300 ali, 400 ali, 500 ali, quando você soma tudo, é a sua férias de final de ano, é o 13º do seu funcionário, é o funcionário que você demitiu, que pediu para sair, você teve que pagar, é o funcionário que entrou, trabalhou só o período de experiência e saiu, você teve que pagar 4, 5 mil reais para demitir o cara. E o cara não trouxe um centavo para dentro da sua empresa, pelo contrário, trouxe problema, fez uma intriga. Tudo isso são as turbulências. Então, pessoal, é extremamente importante que vocês façam isso, que vocês pilotem, tirem a venda do olho de vocês. Dói, no começo dói. Tá? No começo, quando você olha os números, você fala, meu Deus. Mas agora eu sei. Agora eu sei onde eu estou e agora eu sei para onde eu devo ir. E eu sei que caminho percorrer para chegar até aquele objetivo. Combinado, pessoal? Pastor, muito obrigado, agradeço pela honra de vocês, tá? Obrigado, pessoal. Muito obrigado.